honra de dar as boas-vindas calorosas e muito amigas a esta casa, que também é sua, em nome do Sr. Ministro, que tem muita pena de não poder estar aqui presente. O Dr. Jorge Sampaio é bem conhecido e de todos. E vai, sem dúvida, ser um grande privilégio escutá-lo nesta exposição, nesta conferência que é dedicada a Ernesto Melo Antunes. Aliás, o interesse que suscita a sua conferência é bem testemunhado por esta casa cheia, por tão explicada hoje. E, portanto, eu daria agora a palavra à doutora Manuela Franco para introduzir a conferência doutora. Boa tarde. Agradeço mais uma vez a vossa presença aqui. Hoje, sobretudo, gostaria de agradecer a presença do Dr. Jorge Sampaio, que nos fez a honra de aceitar participar neste conjunto de conferências em que se falou e se tem falado e ainda se falarão mais uma vez até ao verão de figuras de ex-ministros dos estrangeiros ou de problemas da política externa em momentos de crise nacional. O Dr. Jorge Sampaio, como Presidente da República, durante 2 mandatos, foi a mais alta expressão da soberania nacional, da sua política de defesa, da sua política externa. Também, hoje, ao vir-nos falar do Dr. Melo Antunes, vem-nos também recordar que esteve presente desde o início nas trincheiras do regime democrático. O Presidente Jorge Sampaio foi, como muitos nesta sala sabem, integrou o 4º Governo Provisório. Foi, na altura, Secretário de Estado da Cooperação e eu recordo, para quem esteja muito longe, que o 4º Governo foi chefiado por Vasco Gonçalves, que foi Ministro dos Estrangeiros, o Major Melo Antunes, e que esse governo tomou posse entre 26 de março a 26 de março de 75 e caiu em 8 de agosto. A Assembleia Constituinte, para produzir a primeira Constituição, que hoje em dia, tantas vezes notícia no jornal, foi desde o primeiro momento muito controversa. Mesmo a ideia de ter uma Constituição foi complicada e foi nessas guerras que o Dr. Sampaio esteve envolvido, como todos sabemos, mas talvez não saibamos que, como foi revelado hoje pelo nosso colega João Valera, que me telefonou para saber da conferência e me disse que estava muito calmamente no Ministério, quando tocou o telefone e falou uma voz que ele não conhecia e perguntou se era o João Valera, ele disse que sim, e perguntou-lhe se podia subir lá acima. E ele disse, mas lá acima aonde? Lá acima ao 3º andar, ao meu gabinete. E então quem fala é Jorge Sampaio. E que ele subiu as escadas e integrou, foi o diplomata que integrou o gabinete do Dr. Sampaio, Secretário de Estado, juntamente com o José Filipe Moraes Cabral, que viria a ser diplomata posteriormente. Mas o momento que ele recorda com maior emoção e que será, digamos, a melhor introdução a esta conferência, foi o momento em que ele esteve a receber um corrupio de folhas de papel do Vítor Alves, daquele e da secretária Ana Maria, que todos conhecem como secretária do secretário-geral, que bateu à máquina o próprio documento dos 9. E é com esta introdução ao documento dos 9 que eu penso que, enfim, não me atrevo sequer a presumir que alguém não sabe o que é o documento dos 9, que nos encaminhou para um regime democrático, desde logo fez cair o governo. O documento foi apresentado dia 7 dia 7 de agosto ao Presidente da República e dia 8 o governo caía. Nessa altura, os governos caíam com mais facilidade. Exato. Então, pude conter dentro desta informalidade. Enfim, o papel fez cair o governo, prosseguiu-se para o 5º Governo Provisório, do qual o Dr. Sampaio já não integrou, mas é sobre a memória, o trabalho, o perfil do Major Melo Antunes, que também tenho o gosto de reconhecer a sua filha aqui na primeira fila, que vamos então agora ouvir a próxima conferência. Muito obrigada e tenho a palavra do Dr. Jorge Sampaio. Senhor Anúncio Apostólico, Senhora
Embaixador Secretário-Geral, Sr. Presidente do Instituto Diplomático, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhoras e Senhores Diplomatas, minhas senhoras e meus senhores. Não imaginam o que é fazer esta conferência numa sala como esta, que vou, aliás, referir a propósito de um episódio que ocorreu durante esses meses confusos, meses em que se arrumavam papéis que ia acabar, depois voltavam-se a repor os papéis porque tinha recomeçado, por isto no prazo de 24 horas. E, portanto, queria, naturalmente, dizer-vos que é difícil, mas muito estimulante, terem-se lembrado de Ernesto Balantunes neste contexto, destas conferências que me parece uma iniciativa no seu conjunto muito valiosa, oxalá possam ser publicadas, e também para dizer que estas referências são cruciais. E há dias, depois de uma pesquisa enorme, os meus papéis, estou a arrumá-los, como toda a gente já percebeu, por razões várias. O que é que eu encontrei em minha casa, numa arrecadação abandonada? A agenda do Moraes Cabral, que era meu secretário, do meu gabinete. E mandei-lhe para Paris aquela agenda que eu nunca mais tinha visto. E estava lá a letra dele, as pessoas, e ele ficou muito contente com aquela prestigiedade que agora fica ao cuidado dele. E a razão porque é muito grato ouvir hoje esta história de Valério é porque eu achei que naquela altura, curiosamente, tantos anos depois estamos na mesma, que era preciso haver alguém diplomático que soubesse alguma coisa de economia, que não era o meu caso. E tinham-me dito que um jovem diplomata era economista, que era uma coisa relativamente rara na época. E eu cheguei cá e fiz este telefonema, porque era colega de um amigo meu, e, portanto, eis como Valéria fez o seu primeiro posto, digamos, de fogo, com a sua tradicional calma e, ao mesmo tempo, grande talento, começou, de facto, neste gabinete deste Estado de Estado. E quero recordar também, isto não vai ser só recordações, estejam descansados, mas o primeiro toque que vossas vezes todos, no seu conjunto, me deram, foi que eu cheguei cá, como se imagina, de paraquedas. É certo que o meu avô tinha sido ministro dos Estrangeiros. Quem pegar no livro de Fernando Rosas percebe quando é que ele entrou e percebe quando é que ele saiu, porque coincidiu, obviamente, com, digamos, a tomada de poder do Dr. Salazar. E acontece que, neste conjunto de documentos, eu procurei, que era muito importante para mim, aquela missão que eu desempenhei nas Nações Unidas, a ir às Nações Unidas. Eu não vou contar este episódio. Mas a verdade é que estava o Dr. António Faria e eu apareci em Nova Iorque em maio de 74, qualquer coisa assim, e percebi que o Dr. António Faria, que eu muito estimava, que nossas famílias eram amigas, eu aparecia como um saneador, e daqui enviado uma missão esquisita e complicada. E o Dr. Costa Lobo era um número 2 digamos assim, embora número 2 nunca, mas de qualquer maneira nessa altura era um jovem. E foi uma missão importante porque, no contexto da questão da descolonização, era preciso perceber, foi uma sugestão que eu julgo ter feito, qual era o estado da arte e a impressão sobre a Revolução que as Nações Unidas tinham no seu conjunto. Fui acompanhado por Engenheiro Carabino, apoiado pela missão em Nova Iorque, numa preparação de uma possível nomeação minha para esse cargo, e fizemos em 3 dias 30, mais ou menos 30 delegações. Dividimos aquilo e foi extraordinário. E houve um relatório de várias páginas, que andei à procura dele, com o meu biógrafo, durante anos. Porque eu guardo os papéis todos, em princípio, mas aquilo de facto não aparecia em lado nenhum. Não estava aqui nos arquivos do Ministério, não estava na Presidência da República, não estava ali, não estava acolá, e estava, curiosamente, passados meses, e percebe que estivesse,
aquele relatório estava com o Dr. Veiga Simão, que gentilmente me emprestou. E eu encontrei na minha acreditação outra vez, quando encontrei a agenda, esse relatório. Finalmente que eu vou entregar ao Ministério, porque acho que não há esse papel. Esse papel é muito importante, porque acho eu, não é por ter sido feito por algo, é porque dá o quadro em que se inseria, digamos, a visão daquelas delegações todas, Rússia, enfim, Estados Unidos, bem entendido, mesmo Conselho de Segurança, vários países espalhados, uma escolha feita, aliás, com o apoio do Dr. Costa Lobo. Esse relatório é importante porque se percebia perfeitamente qual era o estado geral, digamos, da Organização das Nações Unidas e a expectativa que o começo da aventura portuguesa de 74, 75 teve nesse preciso momento. E, portanto, é à altura, Sra. Secretária-Geral e Sra. Presidente do Instituto, haverá um outro episódio, mas a primeira reação que eu tive do corpo diplomático foi quando, no andar, não sei se nessa altura se chamava andar nobre, não sei se ainda se chama, não sei se isso é um pendor não republicano, mas de qualquer maneira, ocupava, quando se entra, do lado esquerdo havia um gabinete onde estava o embaixador Helder Mendonça-Cunha, se não me engano no nome. E o primeiro gesto que eu tive desta casa foi que eu não tinha gabinete, claro, não é evidente. O Estado em princípio nunca tem gabinete, mas a tradição é o que é. Mas o Dr. Helder veio ter comigo e dizer: ó, Sr. Secretário de Estado, o gabinete é seu. Pô, embaixador, não faça uma coisa dessa, porque está aí há anos e agora vai sair por causa de mim. Enfim, isto durou muito tempo, mas a verdade é que ele saiu calmamente. E eu fiquei com esse gabinete, que é uma recordação extraordinária de que alguém que se tivesse ficado quieto, isso nunca tinha acontecido. Eu fiquei a ver este gesto, aliás, magnífico, que também, devo dizer, através dos anos, foi aqui já referido, eu acho que devo dizer isto, devo dizer não por dever, mas por gosto, eu tive nesse período conturbadíssimo. E depois, por via das funções que desempenhei, 10 anos com 44 visitas de Estado no exterior, outras tantas cá, Expo 98, um chefe de Estado por dia, ou primeiro-ministro, a melhor impressão dos servidores do Estado, que são os funcionários, digamos assim, os funcionários diplomáticos. Eu queria prestar esta homenagem generalizada, não tenho exceções, e, portanto, queria dizer que me lembro, e termino já este introito demasiado longo, mas isto também não vale a pena ser uma coisa muito, muito dura. Eu recebi nessa altura, como Secretário de Estado, o primeiro embaixador da Polónia, que era um senhor de Bopareiro, naturalmente, e era um tradutor de Camões e poetas portugueses para polacos. E ele veio ver o meu gabinete, Chapazinski, se eu estou bem lembrado, um homem muito inteligente e muito interessante, e disse-me assim: posso dar um conselho para um jovem, como um senhor? Posso, meu embaixador, faz favor. Sabe, de vez em quando há estas revoluções, mas há um conselho que eu queria dar, sabe? Não mexam muito na carreira, deixem-nos estar, ninguém sabe fazer as coisas como eles vão seguindo o interesse do Estado, um ou outro admite que haja um exagero e tal, mas deixem-nos estar, não mexam muito nisto, porque está tudo uma confusão tão grande, que se também mexem os diplomatas, digam todos e tal, isto é um desastre. Ó, Sr. Embaixador, tenha calma, o resto vocês acharem. Bom, eu agradeço o convite, que me foi interessado para ser orador deste ciclo de conferências, que nos tenham levado a revisitar momentos e figuras marcantes da política externa e da diplomacia portuguesas. Depois devo dizer desde já que foi com especial agrado que acolhi a sugestão de debruçar aqui sobre Ernesto Melantunes. Saúdo a sua filha e saúdo também o seu irmão. Não só por razões mais subjetivas e do foro pessoal que tornam particularmente custosa esta oportunidade de homenagear publicamente um amigo, mas também por dever de memória, porque entendo que a figura de Melantunes permanece mal conhecida e o seu papel na definição da matriz ideológica da nossa democracia e do rumo que tomou em momentos-chave é também muito pouco reconhecido. Espero, pois, que esta seja uma ocasião para despertar o interesse e a curiosidade pela vida e obra de Melantunes, que foi, aliás,
senti em mim que se renovou com toda esta leitura que tive que fazer. Não sendo eu historiador nem possuindo pergaminhos de documentador, tive alguma dificuldade em acertar o passo da memória com o tom que pretendi ser justo desta narração. Afinal, a verdade é que sempre olhamos para o passado a partir de um lugar situado no presente e que a visão cósmica, despojada do hic et nunc do narrador, só existe como abstração ou como utopia. Tudo isto para sublinhar que nada mais pretendo do que, por um lado, partilhar algumas memórias pessoais que guardo de Ernesto Belo-Antunes, quando as nossas vidas se cruzaram designadamente durante os 4 meses que durou o 4º governo provisório, quando, assumindo as chefias dos negócios estrangeiros, me convidou para a Secretaria de Estado da Cooperação Externa e, por outro lado, quero ainda revisitar alguns dos contributos mais marcantes de Ernesto Belo-Antunes para a definição ideológica e programática da transição democrática em Portugal, com especial destaque para a vertente da política externa e da diplomacia. Portanto, o primeiro ponto refere-se aos elementos para um retrato impressionista ou da importância de ser Ernesto Belo-Antunes. Belo-Antunes não nasceu para ser militar. Tendo, todavia, por ter sido por forte ascendência paterna, aceitou essa condição, afagando-a na ânsia cognitiva e intelectual que sempre lhe dera razão de vida. Mas não foi um militar com laivos de diletantismo intelectual. Antes foi sempre um intelectual que assumiu na plenitude a sua condição militar. Leu e discutiu Marx, Lenin e Gramsci. Assimilou Proudhon e Zola. Embrenhou-se profundamente nos clássicos gregos e romanos. Mergulhou nos grandes escritores do século XIX portugueses, Antero, Herculano, Essa, Fialho, ao mesmo tempo que aprendia as técnicas e os constrangimentos do seu ofício militar, ciente de que na guerra a competência, o rigor e a disciplina podem, como sabemos, salvar seres humanos. Nos intervalos de tudo isso, jogava xadrez, deslumbrava-se com Visconti, extasiava-se com Mozart, Wagner e Mahler e gostava de pintura. Era assim, cultivava todos estes gostos, mas sempre com o resguardo e a reserva que lhe eram, aliás, congénitos. Homem de silêncios abissais, racional, mas de emoções que de quando em vez explodiram. Sempre e sempre consolidando as convicções fortes que o haviam de definir como cidadão e como político. Para além de ideólogo e doutrinador de um golpe de Estado, cedo desmudado em revolução, foi coerente com os riscos que sempre correra de afrontamento do regime ditatorial vigente. Fê-lo consciente das forças centrípetas que a sua formação política lhe não consentiam ignorar e certo que o devido dos processos revolucionários nem sempre se acomoda às intenções e à vontade dos seus inspiradores, promotores ou mesmo iniciadores. Assumiu estes riscos com a quase certeza das mágoas próprias que os desvios e as contradições do projeto de que era coautor relevantíssimo lhe iriam causar. Assumiu-os também em silêncio, ou quase sempre, certo de que a compreensão dos outros não é da ordem dos direitos que se possam reclamar, nem tampouco mendigar. Belo-Antunes bateu-se por uma via autónoma de um socialismo português, avessa à reprodução de modelos coletivistas conhecidos, experimentados e gastos, ancorada no desejo de libertação e de desenvolvimento económico, social e cultural de um povo sofrido, tentativamente equidistante da influência das superpotências, que, alimentando a Guerra Fria, manipulava, na sua análise, a independência de países e povos, sobretudo os menos desenvolvidos. Tudo isto a par de um desígnio fundamental de propiciar rapidamente a autodeterminação e independência às colónias, pedra de toque da reestruturação económica do país e da instauração de um verdadeiro regime democrático. Cedo se apercebeu, porém,
das dificuldades em conciliar a vertigem do processo revolucionário com a transição que seria desejável, bem como com o ritmo que a descolonização deveria ter conhecido. A dispersão e o antagonismo dos centros de poder em Portugal, políticos e político-militares, a desmobilização e desmoralização das Forças Armadas, cansadas de guerras antigas e sem sentido, e a internacionalização de alguns dos paus do processo descolonizador, sobretudo em Angola, tudo isto tornava impossível uma cadência única para todas estas mudanças e, mais ainda, uma sincronização destes processos. Portugal, aliás, é, a meu ver, um único exemplo em que tem que fazer uma descolonização e, ao mesmo tempo, tem uma, digamos, transição, revolução, como queiram, interna, no país descolonizador. Não há outro exemplo. E, embora essa tenha sido sempre a matriz do seu pensamento e a cartilha da sua ação, com resultados, digamos, desiguais por força das circunstâncias, foi igualmente irredutível na defesa das liberdades democráticas e do sistema partidário pluralista, bem como do imperativo de não adiar, fosse qual fosse o pretexto, as etapas de instalação de um regime democrático representativo. Esta síntese quase impossível de lograr foi a causa-mãe de todas as duríssimas batalhas que travou. As utopias, ou as quase utopias, sobretudo as ancoradas em sólidas convicções intelectuais, morais e políticas, deixam sempre o travo amargo, emergente das realidades que não se puderam perspectivar. Com o olhar distanciado que o passado do tempo permite, confesso o meu espanto, agora, como disse, renovado, e admiração, quando me apercebo da dimensão do labor e da ação de Melo Antunes no decurso de todo o processo revolucionário. A sua figura tutelar e o seu contributo pessoal estão presentes em todos os grandes eixos que o programa do MFA havia elencado, bem expresso nos conhecidos 3Ds: democratizar, descolonizar e desenvolver, na feliz formulação que julgo que devemos a José Medeiros Ferreira. Melo Antunes foi ideólogo e autor de quase todos os textos fundamentais da transição democrática, ministro de 4 governos, ator maior do processo de descolonização, coordenador de um plano de política económica e social que o 11 de março inviabilizou, membro de todas as relevantes estruturas político-militares, finalmente presidente da Comissão Constitucional. Na estonteante vertigem, visto de hoje não há outra palavra, de todas estas atividades, criou amizades sólidas e inimizades duradouras, bem como, digamos, afastamentos de estimação, algumas delas protagonizadas por quem dele tinha sido companhão ou cúmplice. São estas, aliás, as penas normais de quem tem um projeto e com ele procura ser rigorosamente coerente. Mas todas estas vicissitudes experimentou, realce o generalizado respeito que a nível nacional e internacional concitaram a inteligência, a exigência e a honestidade intelectuais e a multidisciplinaridade de saberes da sua formação. Ficam para a história os testemunhos que sobre ele produziram políticos estrangeiros, diplomáticos e académicos, nomeadamente as especialidades das finanças e da economia, do direito e da sociologia. Relembro que fizeram uma pequena ponte com o segundo tema. Relembro uma ida à Áustria, em que acompanhou o primeiro-ministro Pinheiro de Azevedo, ele como ministro dos Estrangeiros, deve ter sido no 6º governo provisório, e o Sr. chanceler Kreisky resolveu fazer um teste àquele almirante primeiro-ministro que estava na sua frente e perguntou-lhe às tantas: ó, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a sua opinião sobre o relatório Tindemans? Bem, isto deve ter ouvido a palavra Tindemans pela primeira vez e disse assim: ó, Ernesto, isto Tindemans. Bem, todos evidentemente que conhecia bem o relatório Tindemans e, portanto, o almirante passou-lhe urgentemente a palavra. É um pequeno episódio do esgotar das coisas que é preciso saber e não ser apanhado. Ora bem,
agora, o segundo quadro tem a ver com uma interrogação. Ernesto Melantunes, o mais pragmático dos pragmáticos? Como é bem sabido, Melantunes foi responsável pela diplomacia portuguesa no 4º e 6º governos provisórios, ou seja, de março a 30 de julho de 1975 e de setembro do mesmo ano a junho de 76, no contexto das ininterruptas e gravíssimas crises com que o processo revolucionário se ia confrontando nesses anos de intenso combate ideológico e de que foi sempre protagonista maior. Grosso modo, podemos dizer que assumiu as questões da política externa como a outra face do desenvolvimento interno do processo e como responsável do movimento das Forças Armadas nesse palco. Assim, aos dois grandes desígnios nacionais que a democratização e desenvolvimento do país representava no plano interno, na diversidade de concepções, visões e alinhamentos que então se enfrentavam e digladiavam, a descolonização ocupava, sem dúvida, o centro não só do nosso programa externo, mas também interno. De facto, é preciso não esquecer que os chamados 3Ds, repito, democratização, desenvolvimento e descolonização, eram como os lados de um triângulo suscetíveis de manter entre si múltiplas configurações interdependentes. Isto para sublinhar que, nessa altura, a agenda interna e externa se condicionavam mutuamente, quer devido ao processo revolucionário em curso, no país, com todas as suas vicissitudes, hesitações, gigantescas contradições, avanços e recuos, quer por causa do próprio contexto internacional, no momento em que a detente, consagrada no processo de Helsínquia, coexistia com o expansionismo brezhneviano e com o intervencionismo de Kissinger, como lembra o Dr. Castro Mendes, embaixador, num texto de 2009. Em relação à questão central da descolonização, cabe recordar aqui um texto do próprio Melantunes intitulado A Descolonização Portuguesa, Mitos e Realidades, integrado na História de Portugal, dirigida pelo professor João Medina, em que, segundo as suas próprias palavras, nos apresenta e cito, uma análise comprometida da descolonização, assumindo por inteiro as responsabilidades políticas decorrentes das decisões que tomou ou em que participou. Fim de citação. Nele, Melantunes acaba por reconhecer, e é um grande texto, acaba por reconhecer que, subjacente ao programa político do MFA, existiam de facto dois projetos de descolonização distintos que se defrontaram desde o início da Revolução. O primeiro defendia uma solução política de tipo federativo ou comunitário, a chamada linha Spínola. A segunda concepção da descolonização foi-se desenvolvendo no interior do movimento das Forças Armadas e em consonância com as formações políticas de esquerda e do movimento popular, reivindicando, e cito, a negociação de imediato na independência das colónias. Segundo Melantunes, e volto a citar, foi o embate permanente entre estes dois projetos que caracterizou e marcou toda a história da descolonização portuguesa, aliás, mostrada claramente pelo processo de descolonização de Moçambique e Angola, em que esteve profundamente envolvido, logo desde o segundo governo provisório, como ministro sem pasta, com a missão específica de se ocupar, aliás, desta questão. Não obstante, a estratégia e objetivos pugnados e prosseguidos por Melantunes foram sempre, parece-me, de grande constância e clareza, podendo-se destriçar 4 grandes eixos de atuação, para além, naturalmente, do seu papel centralíssimo no processo de descolonização em geral, e em especial, como já referi, Moçambique e Angola, lucidamente descritos no texto de Melantunes acima referido. Primeiro eixo, explicação e consolidação da imagem democrática da Revolução Portuguesa e afastamento de desconfianças e receios que a sua evolução ia causando, nomeadamente no mundo ocidental e, sobretudo, nos Estados Unidos da América. Segundo eixo, operacionalização da sua convicção da necessidade de diversificação do relacionamento externo, nomeadamente com os países do terceiro mundo e socialistas, enquanto instrumento da afirmação de independência nacional e equidistância, embora relativa às duas superpotências. Terceiro eixo, outra vez, operacionalização de uma espécie de terceira via no âmbito da política externa, coincidente
com as suas concepções de transformação a operar no plano interno, visando a edificação de um projeto de socialismo coadunável com a democracia representativa e pluripartidária. E, finalmente, o quarto eixo, a reafirmação de Portugal como país europeu e membro da NATO, mas com forte empenhamento no relacionamento com os países do Sul, nomeadamente os de expressão oficial portuguesa e os da Ordem Mediterrânica da Aliança Atlântica. Os seus embaixadores importa, de facto, ter presente que durante a Revolução Lisboa era palco da atenção internacional e centro de intensos contactos e visitas que se refletiram na atividade dos sucessivos titulares da política externa. Assim, para além dos inumeráveis dirigentes que recebeu em Lisboa, Melo Antunes deslocou-se oficialmente ao estrangeiro durante os seus 2 mandatos em 29 oportunidades, sendo assinalado por ser relevante que visitou oficialmente 2 organizações internacionais, a ONU e a CEE, à época, 15 países do Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, 4 países do Terceiro Mundo, 6 países socialistas e 2 antigas colónias portuguesas, Angola e Moçambique. Ou seja, mais de 50% das suas deslocações, algumas delas muito importantes, para não dizer todas, direcionaram-se a países ocidentais onde buscou compreensão política e apoio económico e financeiro e apenas, afinal de contas, 1/3 a países socialistas e não alinhados. Refiro estes dados factuais de grande importância que a professora Maria Inácia Rasola, na sua excelente biografia política, Melo Antunes, apresenta, porque, a meu ver, são o melhor desmentido de teses que os factos não corroboram, pondo assim em causa os devaneios terceiro-mundistas de que Ernesto Melo Antunes foi sendo erradamente acusado, seja por ignorância, má-fé ou mera conveniência ideológica. Permitam a franqueza de denunciar aqui a incompreensão que ainda hoje, digamos assim, uma certa direita portuguesa mantém e cultiva em relação a Melo Antunes, caricaturando-o como terceiro-mundista. No discurso que Castro Mendes apelida de despedida que Melo Antunes fez aqui, neste Ministério, no momento de deixar funções, fim do 6º Governo Provisório, em julho de 1976, caminho, portanto, da Constituição Democrática, ele afirma a dado passo em jeito de esclarecimento. E aqui é importante citá-lo completamente. E começo. Ao falarmos em aproximação com o Terceiro Mundo, não pensamos nem em termos de geopolítica, como uma nova arrumação de Portugal junto a esses países, nem em qualquer posição de intermediário nos fluxos económicos entre os centros e a periferia. Outra coisa se tem em mente ao se apostar num papel para Portugal no diálogo entre a Europa e o Terceiro Mundo. É que pensamos que a dinâmica fundamental da transformação das relações mundiais vai passar pela possibilidade de diálogo entre os grandes centros industrializados e as nações em vias de desenvolvimento periféricas e dependentes. Sempre. Ora, a própria situação de Portugal, que defini como ambígua, porque participamos do centro industrializado que é a Europa, de uma forma subalterna e dependente. A nossa própria situação de país profundamente ligado pela história e pela cultura ao mundo africano, tudo isto nos leva a encarar a hipótese de podermos desempenhar nos próximos anos um papel importante no diálogo entre a Europa e o Terceiro Mundo. Para que tal seja possível, é necessário, como sempre disse, que assumamos plenamente a nossa condição europeia, pois que é nessa medida que aos países do Terceiro Mundo interessará o intercâmbio connosco. Não é a atualidade, mas parece. Fim de citação. Os colegas certamente me perdoam esta longa citação, mas considero de facto luminoso conspecto do pensamento estratégico de Melo Antunes, para além da sua espantosa atualidade, como já referi. Certo é que, hoje, em 2013, quando olhamos para o nosso posicionamento internacional, para as nossas prioridades de diplomacia económica, para os fluxos migratórios que se redesenham, não podemos deixar de notar que Melo Antunes acertou e antecipou, de certa forma, a modernidade. E quando nos lembramos, estão aqui várias pessoas que em vários momentos intervieram nesse esforço nacional
de conseguir um lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e vejo vários embaixadores, se não todos, porque com certeza todos trabalharam nisso. A verdade é que, se nós analisarmos bem quem votou por nós nas várias oportunidades, vê bem que temos alguma maneira de nos relacionarmos com um certo tipo de países, e esses países nos veem de uma certa maneira. Há pouco tempo, em Nova Iorque, antes desta votação que foi tomada por Portugal sobre a questão da Palestina, encontrei um embaixador dos países do Magreb que me dizia: vocês não desaproveitem esta importância tão grande que o vosso país acaba por ter neste contexto internacional. Não desaproveitem isso. Mas voltando ao tempo que foi o seu, senhores embaixadores, reconheça-se, por outro lado, que Melo Antunes era um sólido europeísta, até porque, na sua visão geoestratégica do mundo, esta era a melhor opção para garantir equidistância em relação aos dois grandes blocos. Neste sentido, ele via na construção europeia uma terceira via, que deveria funcionar como uma alavanca anti-bipolarização. Por seu turno, que Portugal respeita, a perspectiva da inserção europeia surgia, pois, uma forma de garantir a independência nacional. E como afirmo no tal discurso de despedida de 1976, e cito outra vez, sempre defendi a consolidação de uma Europa forte e unida como contrapeso necessário aos dois grandes blocos atuais. Fim de citação. Resumindo, entendo não encontrar justificação dos factos, interpretações que pretendem ter Melo Antunes menorizado as relações com a Europa. Aliás, o próprio se encarrega de responder a esta acusação quando afirma, e outra vez cito: é de espantar que hoje alguns afirmem termos desleixado as relações com a Europa, quando, na verdade, grande e substancial parte dos nossos esforços foram dirigidos a assegurar os nossos laços estreitos com este espaço, a nível bilateral e multilateral, e a encontrar com as estruturas comunitárias do mercado comum acordos vantajosos e auxílio eficaz. Todo este trabalho culminou nos textos assinados no Luxemburgo em 7 de outubro de 1975, acordos estes que foram seguidos de um processo de negociações que nos permitiu obter então auxílios financeiros e outras vantagens que foram da maior importância para o melhoramento das nossas relações com a Europa. Fim de citação. Dito isto, sabemos todos bem o quanto o período de pós-abril de 74 foi atravessado por vivas tensões e inúmeras contradições quanto à definição do rumo a dar à revolução e ao modelo de sociedade e desenvolvimento para o país. E se insisto sempre neste ponto é porque isto é a época, vocês me pediram para falar. Não é esta época aparentemente sossegada que vivemos hoje, uma sólida democracia, de partidos a funcionar, etc, 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 porque a seguir já não digo, reservo para o Conselho de Estado, naturalmente, mas se vivia nesta altura, não era nada disto. É preciso que as pessoas se deem conta, não é? Não era nada disto que vivemos hoje, por mais críticos que possamos ser, era uma coisa completamente diferente e, digamos assim, em turbulência todos os dias. Ora bem, neste contexto, o papel de Melo Antunes como ideólogo da mudança foi complexo e de grande dificuldade. Até porque, para além da força das suas convicções em relação a um núcleo duro de valores e de princípios, o próprio não tinha, nem pretendia, aliás, ter fórmulas feitas a fazer vingar, antes foi fazendo caminho, caminhando. Neste sentido, firme das suas convicções sobre uma terceira via interna democrática socializante e de um não alinhamento internacional mitigado, de que a NATO e a inserção europeia funcionavam como referenciais ou balizas, Melo Antunes afirmou-se simultaneamente por sólida formação intelectual, um gradualista e um pragmático. Mas um pragmático, sem dúvida, com convicções fortes. Percebeu as consequências e virtualidades da Conferência de Helsínquia e dos germes de distensão internacional que comportava e interiorizou a lenta evolução positiva da política norte-americana para com a Revolução Portuguesa, nomeadamente por parte dos seus interlocutores Kissinger e Carlucci, e sabemos bem que estas conversas, com sobretudo o embaixador em Lisboa, foram muito intensas. Atentas a essas circunstâncias, pode hoje, julgo eu, afirmar-se
que Melo Antunes foi afinando e acomodando ao longo do tempo as suas percepções sobre os interesses estratégicos nacionais, sem atraiçoar nunca a matriz do seu pensamento inicial. De ator político acusado de derivas terceiro-mundistas, se não mesmo comunizantes, tornou-se a prazo suspeito para algumas forças da esquerda portuguesa de desvios sociais-democráticos, o que aconteceu claramente a quando do plano económico que o 11 de março veio claramente interromper. Mas nunca abriu mão das vantagens comparáveis que descortinavam no relacionamento de Portugal com os países do terceiro mundo, tecnológica e economicamente acessíveis, a um frutuoso intercâmbio comercial com a incipiência do nosso tecido produtivo. Bem ao contrário do que temia sucedesse com os países europeus, numa posição de muito superior desenvolvimento económico e tecnológico. Voltando agora, como vocês dizem, à casa, devo dizer, o que presenciei, que no seu relacionamento com o aparelho diplomático, a expressão é sempre conhecida, que devia operacionalizar as políticas do Ministro. E neste contexto, Melo Antunes, a meu ver, foi igualmente surpreendente. Muito embora desde cedo se tivesse apercebido o estrangulamento das estruturas e do anquilosamento da máquina humana do Ministério, nunca de facto os hostilizou. Ensaiou bem, pelo contrário, uma tentativa de reforma estrutural e orgânica, cuja responsabilidade entregou a funcionários da Casa, chefiados pelo embaixador Fernando Reina e assessorados por uma equipa de peritos externos, especialistas em organização, recursos humanos e gestão financeira. Se não logrou resultados desse ensaio enquanto responsável pelo MNE, deixou todavia lançadas as sementes dessa experiência que estão na gênese de reformas posteriores. Lançou igualmente pistas de gestão humana e administrativa, abrindo o Conselho do Ministério à participação de membros eleitos pelas várias categorias de funcionários diplomáticos. Finalmente, confiou, com a prudência e elegância de maneiras que o caracterizavam, nas estruturas hierárquicas que havia herdado. Fê-lo por duas circunstâncias simples. Em primeiro lugar, atrevo-me a dizer, como militar profissional que era, descortinou nos funcionários diplomáticos o mesmo sentido de lealdade ao Estado e de assunção do serviço público que aprendera e interiorizava. Depois, porque era intelectualmente cosmopolita, encontrou no cosmopolitismo inerente à função diplomática vários pontos de empatia. Foi assim que trabalhou e confiou na Secretaria de Estado em grandes vultos da diplomacia portuguesa, como, por exemplo, Roberto Magalhães, Mas Anderson, Roberto Morgado, Sérgio Sacadura Cabral e por aí fora. Sabia de certo que alguns deles não comungavam das suas ideias ou dos seus propósitos, mas teve a grandeza de entender que, para todos, o serviço do Estado, a lealdade e o respeito hierárquico sobrelevavam as diferenças de percepção. Minhas senhoras e meus senhores, tive o privilégio de ser secretário de Estado de Melo Antunes, no que então parecia uma coisa estranha, completamente estranha, que era a primeira vez que criasse uma Secretaria de Estado de Cooperação Externa, que nunca chegou a ter, aliás, qualquer lei orgânica, se bem me lembro, não houve tempo sequer para isso, mas cooperação externa é algo que convém relembrar, e isso foi, portanto, uma inovação sua, e que se traduziu precisamente em ser uma nova aposta estratégica no quadro de uma política externa em que as relações com as antigas colónias se passaram a desenvolver sob o signo da cooperação entre Estados a conseguir objetivos e políticas de interesse comum acordados mutuamente. Foi a primeira vez que trabalhámos juntos, embora a nossa colaboração já viesse de trás e continuasse depois da nossa convivência no seio do 4 de fevereiro. Penso que fizemos uma excelente equipa e guardo daquele tempo efervescente, polémico e, por vezes, delirante, uma salvosa recordação. Não me resisto a evocar um episódio, uma saída furtiva deste Ministério. E vou ler o que José Pedro Castanheira escreveu a este respeito no primeiro volume da minha biografia. Um dia, e cito, informado da presença deste major com vários outros militares no Ministério,
uma força de Copcom toma posições junto ao Palácio das Necessidades. Santos Lima, que era o meu chefe de gabinete, é testemunha e cita-se. Ouviu-se um burburinho enorme e pediu ao Moraes Cabral para ir ver o que se passava. São os blindados do Copcom com a parafernália do costume, que procuram pressionar e intimidar Melo Antunes, um dos expoentes da ala militar moderada. Moraes Cabral conta que o ministro e demais militares saíram todos pela porta que dá para tapar das necessidades, enquanto pouco depois eu e todo o meu gabinete saímos do meu velho BMW Grená pelo portão principal. À saída, o automóvel do ainda secretário de Estado é abordado por um soldado. Um militar quis que eu me identificasse, mas mandei-lhe dar uma curva, que foi o que efetivamente aconteceu. Isto é também um ambiente que se vivia com e companhia. Fins, aliás, minhas senhoras e meus senhores, em cargo do Executivo, a minha relação com Melo Antunes estreitou-se ainda mais, através de inúmeros encontros e movimentações e debates infindos sobre a governação e o rumo político a dar ao país. Mais tarde, com os rearranjos políticos e militares do pós-25 de novembro e a negociação do segundo pacto constitucional que devolve aos partidos o seu peso e influência, os militares que fizeram o 25 de abril foram-se retirando do espaço público, aliás, nem sempre tratados como teriam merecido. Mas não quero entrar nesse debate agora. Nós hoje temos, na vida portuguesa, outros debates. Entre estes, os militares, destaco Melo Antunes, sem dúvida. Foi um deles. Não só pelas vicissitudes que marcaram um controverso processo interno que levaram a que desistisse de uma candidatura internacional formada no seio da Organização das Nações Unidas para a Ciência e Tecnologia em 1980, revés, aliás, que mutatis mutandis voltou a conhecer na década seguinte, quando se candidata a diretor-geral da Unesco. Mas também porque o seu papel como arquiteto da democratização de Portugal e a reabilitação do nosso país como Estado europeu soberano, independente e autónomo e para ser credível no sistema internacional, designadamente das Nações Unidas, da NATO, da EFTA e signatário dos acordos com a CEE, ainda antes do pedido de adesão, é pouco conhecido e insuficientemente reconhecido. Não esqueçamos nunca a sua intensa atividade diplomática em prol da afirmação e do reconhecimento externo de Portugal, através de visitas, intervenções, encontros e um sem número, que agora me impressionou muito, não lembrava, de entrevistas a médias internacionais, muitas vezes num contexto interno e externo só comparável ao dos trabalhos de Sísifo. Por tudo isto, eu dizia no início, senhores embaixadores, que há um dever de memória que o Portugal democrático nunca cumpriu e que há um déficit de reconhecimento da sua figura tutelar, que é e deve permanecer uma referência incontornável da nossa vida pública. Quero concluir esta conferência com algumas palavras do próprio, extraídas de uma longa entrevista dada a Maria Manuela Cruzeiro, publicada em 2004. Em jeito de balanço da sua busca permanente de equilíbrio entre a sua dimensão pragmática e utópica, Melo Antunes responde assim, e cito: tive sempre a noção de que, enquanto político e, portanto, responsável, pelo menos parcialmente, pelos destinos da comunidade a que pertenço, não me assisto o direito de submetê-la às minhas concepções teóricas ou ideais. Claro que tenho de pautar a minha ação pelas minhas convicções, os meus ideais, não posso atraiçoá-los minimamente. Por isso, continuar a ser um homem de esquerda. Fui e continuo a ser. Mas enquanto responsável político, e repito, sem esquecer essas ideias e essas convicções, preciso de adaptá-los à necessidade pragmática de responder concretamente aos problemas. Por isso, na vida política concreta, é verdade que subordinei grandemente a minha ação ao pragmatismo, à necessidade de ser realista, de não deitar tudo a perder em função de ideias que, por mais brilhantes ou por mais generosas que fossem, não conduziriam, do meu ponto de vista, a algo realizado. Portanto, isso também foi depois muito visível na minha ação no Ministério dos Negócios Estrangeiros, e aí as pessoas diziam muito claramente que eu era o mais pragmático dos pragmáticos. Fim de citação. Sendo estas as palavras do autor, as minhas são, senhores embaixadores, e os dos familiares de Melo Antunes, são, em jeito de conclusão, a de que Melo Antunes foi indiscutivelmente um homem de qualidades raras, num momento único da nossa história,
marcada pela fragilidade do Estado, a instabilidade das instituições, a precariedade governativa, o déficit de confiança e a incerteza quanto ao modelo de governação e ao futuro do contrato social, num contexto internacional fortemente bipolarizado, que contribui muito para radicalizar as hesitações e dilemas de um tempo de revolução permanente. Doutrinário da revolução, foi também o seu estratega, artífice, mentor e moderador. Naquele tempo muitíssimo singular da nossa história, Melo Nunes foi, sem dúvida alguma, um homem excepcional. Muito obrigado. Desde logo ao Jorge Sampaio pela conferência, mais uma vez, como dizer, justifica-se, porque revisitar épocas ultraconturbadas, como foram a que hoje ouvimos falar, e não colocar e equacionar a prestação num determinado visto aos estrangeiros, tem revelado várias surpresas e hoje também foi grato ouvi-lo. Aproveito a oportunidade para vos anunciar que dia 4 de junho assistiremos à última conferência deste ciclo, em que o ex-ministro António Monteiro nos virá falar do ex-ministro Durão Barroso. Hoje, mais uma vez, agradeço ao Presidente Sampaio a sua disponibilidade para vir partilhar connosco as suas ideias e agradeço a todos a presença. Fanta essa sessão. Muito obrigada.